recorrente Paulo Roberto Krug, recorrido ao Ministério Público Federal. Aqui é um agravo em face da decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ. Conforme descrito pelo relator, o recorrente sustenta a quebra de imparcialidade do juiz condutor do processo penal 2002-70, ajuizado perante a então segunda Vara Federal Criminal de Curitiba, com amparo substancial em 2 fundamentos. O juiz teria tomado diretamente o depoimento de colaboradores no momento da assinatura de acordo de colaboração premiada e, dessa forma, na visão da defesa, teria participado da própria produção da prova na fase investigativa, exercendo, ao menos materialmente, as atribuições próprias dos órgãos de persecução. Por tais razões, teria se caracterizado a hipótese de impedimento estabelecido no artigo 252(2) do Código de Processo Penal. Após a apresentação de alegações finais, o juiz teria determinado ex officio a juntada aos autos de documentos posteriormente utilizados para fundamentar a condenação, suprindo assim a insuficiência probatória da acusação prevista no artigo 156 do Código de Processo Penal, cenário que, ainda na linha da argumentação defensiva, deveria acarretar a absolvição do acusado ora recorrente. O relator vota pelo não provimento ao agravo regimental, pois as teses defensivas não teriam amparo no ordenamento jurídico. Por um lado, as causas de impedimento não estariam configuradas, pois a oitiva dos colaboradores em juízo trata-se de tarefa íncita da própria homologação do acordo, atualmente com expressa previsão na Lei 12.850, não se podendo reputar a atuação configuradora de impedimento e equiparável às funções desempenhadas pelo Ministério Público ou pela autoridade policial, cujas atividades encontram-se intrinsecamente relacionadas à própria entabulação do acordo e à iniciativa probatória. Em relação à produção de prova de ofício pelo julgador, afirma o relator que se trata de poder autorizado pela legislação, o que teria sido feito com respeito ao contraditório e à motivação dos atos jurisdicionais. Basicamente, este recurso em habeas corpus trata da proteção da efetividade e a imparcialidade jurisdicional. Há muito venho destacando a atuação, no mínimo peculiar, do julgador, que novamente analisamos aqui a legalidade dos seus atos. No HC 95.518 apontei: impressionou-me o contexto fático descrito na inicial do presente habeas corpus, pois, objetivo e didaticamente, logrou narrar e destacar excertos das decisões proferidas pelo magistrado, excepto desenhando um quadro deveras incomum. Esse foi o voto que proferi no HC 95.518. Naquele momento, afirmei, não é possível confundir excesso com parcialidade. Contudo, agora, depois do tempo demonstrar cada vez mais traços da realidade que antes não se evidenciava, os excessos eram marcantes na atuação do ex-magistrado, exatamente de suas condutas tendencialmente parciais. Não há aqui uma mera homologação de acordo de colaboração premiada para verificação de sua legalidade e voluntariedade. Tampouco ocorre, no caso, uma mera produção de prova de ofício pelo julgador. Este caso concreto apresenta características que indicam manifesta ilegalidade. A leitura das atas dos depoimentos demonstra, de um modo evidente, a atuação acusatória do julgador. Ao analisar a sequência de atos, verifica-se a proeminência do julgador na realização de perguntas ao interrogado, as quais fogem completamente ao controle de legalidade e voluntariedade de eventual acordo de colaboração premiada. Ainda que o acordo aqui analisado e a sua homologação judicial tenham ocorrido em momento anterior à promulgação da Lei 12.850, me parece claro que a necessidade de imparcialidade judicial está consolidada na Constituição e em tratados internacionais de direitos humanos há muito tempo. Isso não pode ser ignorado, e a proteção da imparcialidade deve se dar por meios efetivos para tanto. A partir da análise dos atos probatórios praticados pelo magistrado, verifica-se que houve uma atuação direta do julgador em reforço à acusação.
não houve uma mera supervisão dos atos de produção de prova, mas o direcionamento e a contribuição do juiz para o estabelecimento e para o fortalecimento da tese acusatória. Ao final da instrução, sem qualquer pedido do órgão acusador, ou seja, após o exaurimento da pretensão acusatória, já que o representante do MP entendeu como suficiente o lastro probatório produzido, o julgador determinou a juntada de quase 800 folhas em 4 volumes de documentos diretamente relacionados com os fatos criminosos imputados aos réus. Depois, ao sentenciar, o juiz utilizou expressamente tais elementos para fundamentar a condenação. O cenário é evidente. O magistrado produziu, sem pedido das partes, a prova que ele mesmo utilizou para proferir a condenação que já era almejada por óbvio. Eu, então, repasso essas questões sobre a imparcialidade como base da jurisdição e digo aqui da importância dessa questão em todo o contexto, Código de Bangalore, e digo o seguinte, senhores ministros. Como já aduzia anteriormente, a consagração do monopólio estatal para o exercício do poder punitivo foi uma opção da sociedade democrática pela racionalidade, pela justiça na resposta a um fato tido como criminoso. Decidimos que o Estado iria investigar, processar e punir aqueles que praticassem crimes. Contudo, tal monopólio estatal sobre as funções de acusar e julgar também teve como consequência o estabelecimento de uma separação artificial do próprio Estado em 2 entes, o julgador e o acusador. A partir dos tristes exemplos de abusos cometidos em épocas de tribunais de inquisição, em que havia uma concentração das funções de investigar, acusar e julgar em somente uma pessoa, percebeu-se que o processo penal assim não poderia ser caracterizado. Nicolau Eimerich, em seu Manual dos Inquisidores, relata o processo canônico de combate à heresia, ressaltando o poder do juiz inquisidor ao atuar como parte investigador, diretor, acusador e julgador. Ou seja, o processo penal pressupõe a separação para pessoas distintas das funções de investigar, acusar e julgar. No ponto, a doutrina conclui que, em definitivo, o sistema inquisitório foi desacreditado, principalmente por incidir em um erro psicológico. Creio que uma pessoa possa exercer funções tão antagônicas como investigar, acusar, defender e julgar. Inicialmente, cita-se o importante precedente firmado no julgamento na ADIM 1570, em que foi declarada a inconstitucionalidade da possibilidade, autorizada pelo artigo 3º da Lei 9.034, de o julgador realizar a coleta de provas que pode servir mais tarde como fundamento da própria decisão. A ementa do referido precedente foi assim redigida. Em parte, juiz de instrução, realização de diligências pessoalmente, competência para investigar, inobservância do devido processo legal, imparcialidade do magistrado, ofensa. Ademais, na ADIM 4.414, julgada pelo plenário, a partir do voto do relator, ministro Luiz Fux, afirmou-se: o conceito de sistema acusatório é equívoco na doutrina brasileira. O princípio fundante do sistema, ora analisado, a toda evidência, é o princípio acusatório, norma decorrente do processo of law e prevista de forma marcante no artigo 129(1) da Constituição Federal, o qual exige que o processo penal seja marcado pela clara divisão entre as funções de acusar, defender e julgar. Portanto, o modelo acusatório determina, em sua essência, a separação de funções de acusar, julgar e defender, e assim tem como escopo fundamental a efetivação da imparcialidade. Portanto, a Constituição consagra o sistema acusatório no processo penal brasileiro, o que impõe a separação das funções de acusar e julgar a atores distintos na justiça criminal. Contudo, a mera separação formal não é suficiente, devendo-se vedar a usurpação de funções acusatórias pelo juiz e também a sua união ilegítima em detrimento da paridade de armas. Mas qual é o problema do fato do juiz aderir à acusação, investigar e buscar a condenação? Quem investiga forma hipótese e orienta a sua postura a partir de tais preconcepções. Trata-se principalmente daquilo descrito como primado das hipóteses sobre os fatos. Um pensamento paranoico que se configura no momento em que o juiz busca o lastro probatório que embasará a sua própria decisão. Estou citando Franco Cordeiro, Procedimento Penal. Portanto, a imparcialidade somente pode ser assegurada em um sistema acusatório que delimite adequadamente a separação das funções de investigar, acusar e julgar.
conforme Ferraioli, esse distanciamento do juiz relativamente aos escopos perseguidos pelas partes deve ser tanto pessoal como institucional. E eu, então, repasso essas questões, falando sobre a proteção efetiva da imparcialidade do julgador e cito o notável penalista português Figueiredo Dias e depois Nutti. No Código de Processo Penal atual são reguladas causas de impedimento de suspeição. Conforme a doutrina, a suspeição é causa de parcialidade do juiz viciando o processo caso haja a sua atuação. Ofende primordialmente o princípio constitucional do juiz natural e imparcial. Pode dar-se a suspeição pelo vínculo estabelecido entre o juiz e a parte ou entre o juiz e a questão discutida no feito. Note-se que não se trata de vínculo entre o magistrado e o objeto do litígio, o que é causa de impedimento, mas de mero interesse entre o julgador e a matéria em debate. Transcrevo o artigo 254, que diz o juiz dar-se-á por suspeito, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes. Diante disso, o Supremo definiu que suspeição ocorre quando há vínculo do juiz com qualquer uma das partes. Eu repasso, então, essas questões e passo ao caso concreto, senhores ministros. No caso concreto, ao contrário do afirmado na decisão que deu ensejo ao recurso em habeas corpus, compreendo que há um conjunto muito particular de elementos nos autos que aponta para a incidência da causa de impedimento prevista nos incisos 1 e 2 do artigo 254 do Código de Processo Penal. Conforme consta do processo, o magistrado de primeiro grau tomou o depoimento dos colaboradores Iusef e Gabriel Nunes Pires Neto, respectivamente, nos autos do procedimento criminal diverso tal e do procedimento criminal diverso tal, e utilizou das informações colhidas nesses procedimentos para fundamentar a condenação. É claro que o simples fato de o juiz ter procedido à homologação dos referidos acordos de colaboração, ou mesmo ter realizado as oitivas dos colaboradores, não tem o condão de configurar, per se, a quebra de sua imparcialidade para o julgamento do réu, ao qual tivessem sido imputados ilícitos no âmbito dos respectivos acordos. As circunstâncias particulares do presente caso, todavia, demonstram que o juiz se investiu da função persecutória, ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório, a meu ver. Para que essa circunstância fique clara, é imprescindível uma breve retomada dos fatos. Consta dos autos que, na data de 16 de 12 de 2003, em audiência realizada no âmbito do procedimento criminal diverso tal, 2004-70, foi celebrado acordo de colaboração premiada entre o órgão acusador e Alberto Iusef. Nessa mesma data de homologação do acordo pelo então juiz Sérgio Moro, este procedeu à tomada de depoimento do colaborador Alberto Iusef. Dentre os fatos revelados por Alberto Iusef, chama a atenção trecho do depoimento em que o colaborador passa a revelar a participação de Paulo Kruger em operação de transferência ao exterior de quantia supostamente em favor de Gabriel Nunes Pires Neto, então diretor da área de câmbio do Banco do Estado do Paraná. Interrogado, eu transcrevo o trecho. Não sei te dizer a agência, mas é uma agência ali dentro, juiz federal. E ele lhe falou porque ele queria mandar esse dinheiro para o exterior, o que ele queria com isso? Interrogado, disse que era uma reserva dele e na época eu não lembro se o Citibank estava desativando o cofre ou se era realmente estava querendo mandar aquilo embora. Era um valor em dólares? Valor em dólares. Ele me entregou 500 mil, mais 1% da época, ele me entregou 505 mil dólares e eu depositei 500 mil dólares para ele. Tá, mas o senhor pegou esses 500 mil dólares e entregou para quem? Aí eu operacionalizei essa operação com um colega no mercado lá de São Paulo que é dono da conta Ibiza. E como que o senhor operacionaliza essa operação? Eu levei os dólares para ele em São Paulo, entreguei-os na empresa dele e ele me fez o pagamento para o Gabriel. Sabe se algum deles operacionalizou com algum outro doleiro, ouviu dizer? Interrogado. Olha, uma pessoa que eu sei que tinha um bom relacionamento com toda a carteira de câmbio aqui do banco era o Paulo Kruger. Então, por que ele ia operacionalizar comigo, que estou lá em Londrina, e não operacionalizar aqui com o Kruger, que está aqui mais pertinho deles, entendeu? Então, se é que eles têm alguma operação. Ministério Federal, Paulo Kruger não lidava com você? Sim, fiz várias operações com o Kruger. Comprei muita cobertura dele já. Tanto é que se você pegar na minha conta, da Juni, e cruzar com a conta dele,
que, se eu não me engano, era Talma, no Banestado, você vai ver que tem várias operações. Juiz federal. E como ele operava aqui no Brasil? O senhor sabe com que contas ele operava? Se ele também operava com essa situação de contas laranja, normalmente o Paulo tinha muita cobertura de exportadores, né? Então ele usava pouco essa questão de CC5. Mas eu sei que ele operava muito com a Golden Câmbios, e a Golden Câmbios tinha laranjas dele, e tinha também essa participação lá do Banco del Paraná. Nos trechos desse depoimento fica bastante claro, a meu ver, que o juiz procedeu à inquirição do doleiro Alberto Youssef não apenas para verificar as condições de homologação do acordo, mas sim para verdadeiramente obter e produzir provas de outros co-investigados, dentre eles o paciente Paulo Kruger. Ressalta-se a indagação do magistrado claramente dirigida à formulação de um juízo, ainda que prévio, de autoria e materialidade dos ilícitos apontados a Paulo Kruger. E como ele operava aqui no Brasil? O senhor sabe com que contas ele operava? Se ele também operava com essa situação de conta laranja? É curioso notar ainda que, quando da tomada deste depoimento para o juiz, o procedimento criminal diverso 2004-70, etc., sequer havia sido distribuído ao juízo da segunda vara criminal de Curitiba, o que só veio a ocorrer no dia 22/1/2004, isto é, quase um ano após a homologação do acordo. Ainda em outro depoimento prestado ao juiz federal no âmbito do procedimento criminal diverso 2004-70, etc., em 13/2/2004, Alberto Youssef identificou apontamentos existentes na sua contabilidade pessoal, o que deu aso à indagação por parte do magistrado sobre qual seria a participação de Paulo Kruger nos fatos investigados. O juiz perguntou ao colaborador e interrogado qual seria o significado da sigla Kruger, constante do documento de contabilidade pessoal do delator, justamente com o intuito de deixar claro o envolvimento do paciente na narrativa trazida pelo colaborador. Transcreve-se trecho da inquirição realizada em 13/2/2004. Juiz federal. Kruger. Kruger é Paulo Roberto Krug, aqui de Curitiba, São José dos Pinhais. É um cliente também doleiro que se cobria comigo e vice-versa. Esses depoimentos colhidos na fase de investigação, por si sós, já sugerem que o juiz federal tomou conhecimento pessoal acerca das imputações feitas ao paciente, em especial da sua suposta ligação com a carteira de câmbio do Banestado, e também da referência ao paciente na contabilidade pessoal do delator Alberto Youssef. Essa mesma sistemática da colheita de depoimentos após a homologação de acordo de colaboração premiada, com o intuito específico de amealhar elementos indiciários sobre a participação do paciente nos ilícitos narrados, pode ser depreendida no histórico da atuação do magistrado nos autos do procedimento criminal diverso 2004. Neste procedimento, em 3/3/2004, foi celebrado acordo de colaboração premiada com Gabriel Nunes Pires, ex-diretor da área de câmbio do Banco do Estado do Paraná, Banestado. Mais uma vez, ato contínuo à homologação do acordo, o juiz tomou o depoimento do colaborador, endereçando a ele perguntas específicas sobre a participação de Paulo Roberto Krug nos fatos narrados. Juiz federal. Esse dinheiro ficou lá ou o senhor trouxe de volta? Trouxe de volta. Todos os 500 mil, todos. Foi de uma só vez ou como foi? Não, senhor. Não, senhor. A primeira vez eu trouxe através do Beto Youssef, não sei os valores. A segunda, depois, as outras vezes eu perguntei para ele e ele falou, faz aí em Curitiba que é mais fácil. Eu disse, mas eu não conheço para quem posso fazer. Ele disse, fala com o Paulo Kruger. Aí me informei e ele falou, alguém do banco conhece ele? Me informei com o Boldrini disse que conhecia e o Boldrini fez o contrato para mim, o Boldrini e o Benedito. Os dois fizeram contato para mim. E eles faziam das vezes que eu queria trazer e eu recorria a eles, passavam por fax e ele. Ao meu sentir, nessas passagens deixam claro que o juiz ultrapassou em muito a função de mero homologador dos acordos e atuou verdadeiramente como um parceiro do órgão da acusação na produção de provas e que seriam posteriormente utilizadas nos autos da ação penal que tinha como réu o paciente. É interessante notar que o colaborador Gabriel Nunes Pires Neto foi ouvido novamente no curso da ação penal na qualidade de testemunha da acusação, arrolado da denúncia. Chama a atenção que o depoimento do colaborador na condição de testemunha da acusação, tenha praticamente se limitado à repetição das mesmas imputações que já haviam sido feitas por ele ao paciente no momento das oitivas, conduzidas logo após a celebração dos acordos de colaboração, ainda na fase pré-processual, portanto. Esses indícios denotam
que a atuação do juiz foi, de fato, além da mera verificação das condições de legalidade, regularidade e voluntariedade para a celebração dos acordos, passando a confundir-se com a do próprio órgão acusador. Salienta-se que, à época da celebração desses acordos, ainda não se encontrava em vigente a Lei 12.850, que, com a redação dada pela Lei 13.964, passou a esclarecer que, após a homologação do acordo, a análise do juiz deve cingir-se ao exame da regularidade e legalidade, da adequação dos benefícios pactuados, da voluntariedade da manifestação, bem como da adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º do artigo. Inciso 2. Salienta-se que essa inovação legislativa apenas reforçou entendimentos jurisprudenciais pacificados por esse tribunal sobre os limites da atuação do julgador na fase de homologação dos acordos de colaboração premiada. Transcrevam-se os dispositivos. Eu transcrevo o artigo 4º e digo: parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos da homologação: regularidade e legalidade, adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 5º e 4º e 5º deste artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição de regime inicial de cumprimento de pena, adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos, voluntariedade da manifestação de vontade. Assim, a partir da leitura das atas de oitiva e interrogatório de colaboradores premiados, verifica-se que a atuação do julgador desborda de um mero controle de legalidade e voluntariedade. O juiz efetivamente guiou a tese acusatória com a direção do interrogatório. Essa circunstância, por si só, implicaria já a subsunção da atuação do magistrado à causa de impedimento contemplado nos incisos 1 e 2 do artigo 252 do Código de Processo Penal. Ademais, ainda que essa atuação do juiz não fosse suficiente para configurar a quebra de imparcialidade do magistrado, a sua atuação alinhada com a estratégia acusatória mostrou-se evidente em outro momento processual. Conforme consta de maneira inconteste do histórico processual, após o encerramento da instrução, em fase de diligência marcada pelo artigo 449 do Código de Processo Penal, então vigente, e ainda após o oferecimento das alegações finais pelas partes, o magistrado, invocando os artigos 234 e 502 do Código de Processo Penal, determinou a juntada de ofício de vários documentos aos autos. Neste momento processual, o juiz ordenou a juntada dos 4 volumes dos anexos 20, 21 e 22 dos autos da ação penal. Todos esses documentos direcionados à comprovação da acusação e que foram diretamente utilizados pelo juízo em sua sentença condenatória. Ou seja, o magistrado produziu a prova para justificar a condenação, que já era por ele almejada, aparentemente. Como discutido recentemente por esta segunda turma, no julgamento do HC 163-943, ressalvadas as particularidades daquele caso concreto, ainda que se pudesse invocar em tese a possibilidade jurídica da produção de prova de ofício pelo julgador, com fundamento no artigo 156 do Código de Processo Penal, no caso em tela, sequer é possível falar verdadeiramente em produção probatória. Os documentos juntados, repise-se mais uma vez, não poderiam ter sido utilizados para a formação de juízo de autoria e materialidade das imputações, uma vez encerrada a instrução processual. Desse modo, a meu ver, imperiosa se faz a incidência do artigo 157 do Código de Processo Penal, o qual preleciona que devem ser desentranhadas as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Destaca-se ainda que a ordenação ex officio do ato judicial impugnado, quando associado às características particularíssimas do caso concreto em tela, confirma a grave violação ao princípio acusatório. Resta evidente, portanto, a quebra da imparcialidade do juízo, o que finda por macular os atos decisórios por ele proferidos, já que é ausente o elemento base da legitimidade da jurisdição em um Estado democrático de direito. Por isso, senhores ministros, com as vênias ao eminente relator, eu estou dando provimento parcial ao agravo regimental para declarar a nulidade da sentença condenatória
proferida nos autos do processo penal 2002-70-007-89652, por violação à imparcialidade do julgador. Obrigado ao ministro Fachin. Acho que as preocupações que Vossa Excelência suscita são muito importantes e, de fato, é fundamental que se faça o combate à criminalidade e à impunidade dentro do devido processo legal. Esse deve ser o nosso compromisso. Não é por isso, eu acho que nós temos como pano de fundo aqui casos calcados em delação premiada. Vossa Excelência mesmo é relator de vários processos importantes que não têm tido o devido resultado, e não por falta de esforço do Ministério Público ou de Vossa Excelência, mas por vícios mesmo até do procedimento da delação premiada. Como nós sabemos, o caso do famoso líder do PT na Câmara, que até agora parece não produziu resultados expressivos, ou desse malfadado processo da JBS, ou ainda o caso do ex-senador e ex-presidente da Braspetro, Sérgio Machado. Veja que são vários os casos em que falavam de delações do fim do mundo e, ao fim e ao cabo, nós temos visto que os resultados não são aqueles almejados, e até agora também os delatores não foram apanhados no cancelamento das delações, o que também é relevante para o processo de combate à impunidade. É fundamental que isso seja observado. Obrigado. Como voto, o ministro Lewandowski. Perguntado da hora, e eu vou fazer um resumo dentro do possível. Bom, primeiramente, senhor presidente, eu quero dizer que nós não estamos aqui a fazer uma análise literal do que consta dos dispositivos do Código de Processo Penal que tratam do impedimento ou da suspeição, e muito menos analisando decisões anteriores das cortes precedentes que examinaram este caso, ou mesmo julgados dessa Suprema Corte que se debruçaram sobre esses temas especificamente. Aqui, o que está em jogo é saber se o juiz atuou ou não com parcialidade. Esse é o papel da Suprema Corte, como guardião da Constituição, como fiscal último do cumprimento estrito dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Eu penso que muito mais grave do que a corrupção é a ofensa aos direitos fundamentais do cidadão, que levam ao autoritarismo e levam ao totalitarismo. Isto se verificou historicamente em muitos momentos, não apenas aqui em nosso país, como em outros locais do mundo. E digo, senhor presidente, em resumo, o seguinte: e acho muito oportuno que Vossa Excelência tenha trazido a divergência, e já adianto que vou acompanhá-lo, porque realmente os pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal têm esse aspecto pedagógico, esse aspecto de didatismo, e nós precisamos assinalar os limites da atuação dos juízes brasileiros e dos membros do Ministério Público. Então, digo, senhor presidente, que o aspecto primordial nas colaborações premiadas é que o magistrado que homologa o acordo não deve participar das negociações realizadas entre as partes para a formalização do ajuste, que poderá ocorrer entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor, com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado ou acusado e seu defensor, ex-vido
sistema acusatório constitucional e agora por força do disposto no parágrafo 6º do artigo 4º da Lei 12.850, de 2013. Isso porque a existência da imparcialidade ao lado da paridade de armas constitui um dos pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito, verdadeiro predicado de validade dos processos judiciais, estando estreitamente vinculado ao princípio do juiz natural. De fato, de nada adiantaria estabelecer regras prévias e objetivas de investidura e designação de magistrados para apreciação das distintas lides ou proibir a constituição de juízes ou tribunais ad hoc, caso se permitisse ou tolerasse que julgadores fossem contaminados por paixões ou arrebatamentos exógenos aos fatos colocados sob sua jurisdição. Não por acaso, a preocupação do legislador com a imparcialidade dos magistrados encontrou guarida na Lei 12.850, de 2013. E aí faço algumas considerações sobre o constitucionalismo moderno, sobre os direitos e garantias fundamentais abrigados na Carta Política de 1988, e digo que, consideradas em seu todo todas estas garantias, às quais me refiro no voto, digo que elas conferem dignidade constitucional a um plexo de direitos subjetivos que garantem aos jurisdicionados não só uma resposta estatal célere e adequada para a solução de litígios levados a juízo, como também asseguram que as sentenças e acórdãos provenham de magistrados equidistantes das partes, desvestidos de interesses a priorísticos quanto ao deslinde dos feitos. Como se nota, o ordenamento jurídico vigente e, precisamente, os diplomas normativos que eu citei em meu voto anteriormente, jamais autorizaram que o magistrado presenciasse ou participasse das negociações para a formulação do acordo de colaboração premiada, adentrando e colaborando na elaboração de seu conteúdo. Senhor presidente, coisas muito estranhas aconteceram em Curitiba, naquela vara federal, que acabaram vindo a lume e foram amplamente divulgadas pela imprensa. E agora o Supremo Tribunal Federal tem condições de lançar um olhar mais verticalizado do que ocorreu efetivamente em determinados processos, apartando-se daquela interpretação mais ortodoxa, mais literal, mais gramatical, até diria eu, das hipóteses de impedimento e suspeição. Aqui trata-se efetivamente de analisar os autos para saber se houve ou não parcialidade do magistrado. Então, senhor presidente, eu digo que aqui pouco importa que os atos processuais, ora discriminados, tenham sido praticados antes da vigência da Lei 12.850, que, como visto, disciplinou a colaboração premiada com maior detalhamento. Assinalo, de outra parte, que, realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e a cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, a fim de constatar a sua regularidade, legalidade ou voluntariedade, melhor dizendo, sem a qual o respectivo acordo não surtiria os efeitos almejados pelos colaboradores. Veja-se a propósito disposto do parágrafo 7º do artigo 4º da Lei 12.850, com a nova redação dada pela Lei 13.964, que eu transcrevo abaixo. Continua, então, senhor presidente, dizendo o seguinte: no caso, ao contrário do alegado na decisão combatida, a atuação do ex-magistrado não ficou limitada à homologação dos acordos de colaboração entabulados na fase de investigação. Muito pelo contrário,
o juiz de primeiro grau exerceu funções típicas dos órgãos competentes para investigação e acusação. Com efeito, então, o juiz Sérgio Moro colheu pessoalmente os depoimentos dos colaboradores Alberto Youssef e Gabriel Nunes Pires Neto no curso das investigações do caso Banestado, conduzidos pela Força Tarefa TAU, Operação Conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal do Estado do Paraná. E verifico, desde logo, que o negócio jurídico com o primeiro colaborador foi assinado pelos defensores, pelos procuradores da República, integrantes da Força Tarefa, e também pelo citado juiz federal, que nele apôs o seu ciente. Mas não é só. Alberto Youssef, colaborador, foi inquirido pelo juiz federal no mesmo ato que o acordo foi assinado. Ademais, as perguntas efetuadas diziam respeito ao objeto da ação penal e não à espontaneidade ou voluntariedade da colaboração. Aí transcrevo um trecho desse interrogatório, onde isso fica bem claro, eu assinalo em negrito esses trechos. Da mesma forma, continuo, senhor presidente, o acordo de colaboração premiada firmada com Gabriel Nunes foi subscrito em audiência realizada na 2ª Vara Federal de Curitiba, nos autos do procedimento criminal diverso número tal, e nesse mesmo ato, o depoimento do aludido colaborador foi colhido pelo juiz Sérgio Moro, conforme certidão expedida pela secretaria daquele juízo, as folhas tais. Como se nota, a simples leitura das atas dos depoimentos revela de forma indene de dúvida uma evidente atuação acusatória do julgador. Com efeito, verifica-se a proeminência da formulação de perguntas aos delatores, as quais fogem completamente ao controle de legalidade e voluntariedade de eventual acordo de colaboração premiada. Todos nós conhecemos as técnicas de interrogação, se são neutras ou se buscam induzir o interrogado a ofertar um resultado numa determinada direção. Com todas as vênias do eminente relator, não se trata de simples incorreção do exercício da atividade judicial. Pelo contrário, os elementos informativos reunidos evidenciam de forma irrefutável que o magistrado de piso não se limitou a supervisionar a colheita da prova, tampouco cingiu-se a verificar a regularidade ou espontaneidade das colaborações. Antes, o julgador atuou concretamente para a produção da prova de acusação, em sede de investigação preliminar, e, ao que tudo indica, com unidade de desígnios com o órgão acusatório. Tanto assim que, repiso, então, o magistrado Sérgio Moro subscreveu ambos os termos de acordo. Não bastasse tudo isso, e já foi este fato ressaltado pelo eminente ministro Gilmar Mendes, encerrada a instrução criminal, processual, isso parece que não é novidade, é algo que tem se repetido, não é? No âmbito daquela jurisdição, e após a entrega dos memoriais, o citado julgador, invocando os artigos 234 e 502 do CPP, determinou a vinda aos autos numerosos documentos de natureza diversa, sem prévia solicitação do órgão acusador, folhas 238 e 239. Isso, no mínimo, é inusitado. Isso é heterodoxo. Não existe isso no nosso sistema acusatório. Nem se alegue outro sim que o Código de Processo Penal, em seu artigo 156, assegura ao magistrado poderes instrutórios autônomos. Isso porque a dicção do referido dispositivo, de duvidosa constitucionalidade, aliás, está restrita às hipóteses específicas contempladas pelo legislador, de modo que, por corolário, descabe qualquer compreensão hermenêutica que amplie o sentido e o alcance do dispositivo, sob pena de violação do sistema constitucional acusatório. Transcrevo este preceito. No caso, salta aos olhos que a justificativa apresentada pelo ex-magistrado não tem por finalidade o esclarecimento de ponto relevante nos termos da norma autorizadora, mas antes visou suprir a deficiência probatória da acusação
papel incompatível, repito, com os ditames do sistema acusatório, a fim de justificar a condenação que já era por ele almejada. Nesse sentido, em relação à imparcialidade do julgador, anoto que o Código de Ética da Magistratura, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual veio a lume em 18 de setembro de 2008, expressa em seu artigo 8º, com caráter normativo, a concepção deontológica da condição de imparcialidade, conforme segue, entre aspas, o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, a evitar todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Quanto ao tema, trago aqui a lição de Antônio Garapon, magistrado e pensador francês, que abona a tese que estou sustentando. E digo também aqui, trago outro texto de Francesco Carnelucci, que há tempos discorreu sobre esse fenômeno em obra clássica, que descreve com palavras duríssimas esta mácula que pode atingir o comportamento de determinados magistrados. E o trecho é o seguinte, vale a pena ler, já que estamos em sede digamos assim, de instruir as instâncias inferiores no que diz respeito à imparcialidade da conduta do magistrado em qualquer instância. Diz Carnelucci, a toga, sem dúvida, induz ao recato. Infelizmente, hoje em dia, e cada vez mais, por debaixo desse aspecto, a função judicial se encontra ameaçada pelos perigos opostos da indiferença ou do clamor. Indiferença quanto aos processos menores, clamor quanto aos processos célebres. Naqueles, a toga parece uma armadura inútil. Neste se assemelha, infelizmente, a um disfarce teatral. A publicidade do processo penal, a qual corresponde não só à ideia do controle popular sobre o modo de administrar a justiça, como também, e mais profundamente, ao seu valor educativo. Degenerou-se desgraçadamente numa situação de desordem. Estou me referindo ao clássico Carnelucci, e continua ele. Não somente o público que enche as salas até um limite inverossímil, senão também a intervenção da imprensa, que antecede e segue o processo com indevida falta de prudência, e não raras vezes imprudências contra as quais ninguém ousa reagir. Tem destruído qualquer possibilidade de meditação para aqueles aos quais incumbe o terrível dever de acusar, de defender, de julgar. As togas dos magistrados e dos advogados se perdem atualmente entre a multidão. Carnelucci escreveu isso antes do advento das mídias sociais, antes da invenção da internet. Vejam que lucidez desse grande pensador jurídico italiano. Eu estou trazendo aqui a colação, o artigo 10 da Declaração dos Direitos Humanos, subscrito sob a égide da ONU, o artigo 14, parágrafo 1º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, também assinado sob a égide das Nações Unidas. Também trago a colação, faço menção ao artigo 8º, inciso 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz, entre aspas, toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial. Entre nós, as causas objetivas do impedimento, suspeição e incompatibilidade, por sua vez, estão previstas na legislação, etc., etc. Aqui, e interessante dizer que o artigo 252 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte, que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 2º,
ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções, as funções do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar de justiça, perito, etc., ou servido como testemunha. Inciso 4º do artigo 250, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Inciso 4, se tiver aconselhado qualquer das partes. Não se trata exatamente da hipótese dos autos, mas há outros processos em que, aparentemente, isto teria ocorrido. A inobservância das disposições supramencionadas leva à nulidade absoluta do processo em razão da gravidade da mácula, independentemente do ajuizamento da exceção prevista no artigo 95.1 do CPP. Ademais, convém ressaltar desde logo que não há na espécie espaço para incidência da regra pad nullité sans griffe, ao argumento de que a condenação do recorrente foi confirmada pelas instâncias superiores, uma vez que tanto a instrução probatória quanto a prolação da sentença estão contaminadas por vícios de origem com caráter insanável. Assim, comprovada a parcialidade do magistrado nos termos da fundamentação explicitada, e aqui insisto, não se trata estrito senso de impedimento, suspeição, trata-se sim de parcialidade. Impõe-se, a meu ver, a concessão da ordem. Eu estou acompanhando o voto divergente do ministro Gilmar Mendes, data vênia, do entendimento do eminente ministro relator e da ministra Carmen Lúcia como voto. É sempre momento adequado de retomarmos na íntegra a plena vigência da Constituição de 1988, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, sobretudo do cidadão perante o Estado acusador. É como voto, senhor presidente. Portanto, o eminente ministro Lewandowski me acompanha e dá provimento ao agravo regimental. Proclamo o resultado, portanto, dado provimento ao agravo regimental, nós temos o voto do ministro presidente, vencidos o ministro relator e a ministra Carmen Lúcia. Não havendo mais processo em mesa, declaro encerrada a sessão. Agradeço a todos os ministros e senhora procuradora, senhores advogados. Está encerrada, senhora secretária, está encerrada a sessão. Agora, suscitam-se alguns fatos aqui extremamente preocupantes. Monitoramento dos advogados, do paciente, não é? Inclusive monitoramento do voo ou dos voos dos advogados, dos pacientes, retardamento na execução de uma ordem emanada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Consta que o magistrado em questão teria retardado em algumas horas o atendimento a uma determinada ordem do TRF da 4ª Região, porque, segundo se sustenta, estaria, aspas, construindo uma nova prisão preventiva, fato que foi destacado pelo próprio Ministério Público Federal no parecer que exarou nos autos do HC número tal. E são produzidos documentos que aparentemente comprovam a gravidade dessas alegações, tanto que o eminente ministro Gilmar agora destaca esses aspectos. No momento oportuno, nenhuma ação disciplinar foi tomada contra o magistrado. Mas eu não sei até que ponto a sucessão dessas diversas condutas não poderia gerar a própria inabilitação do magistrado para atuar naquela causa.
não é? Com nulidade dos atos por ele praticados. Essa é uma questão importante que acaba, inclusive, de ser destacada no voto do eminente ministro Gilmar Mendes, embora Sua Excelência acompanhe o relator, o ministro Eros, na denegação do pedido. Eu acho que é possível aferir em habeas corpus essa questão, tal como está É verdade. Eu acho que isso está, inclusive, objeto de documentação formal nos próprios autos. Mas a questão toda envolve esse receio, não é? E aparentemente a comprovação dessas alegações de parcialidade como um fato descaracterizador por completo da garantia constitucional do devido processo, não é mesmo? Sim. A corregedoria, sim, para fins de averiguar o comportamento. esse retardamento. São fatos gravíssimos, sim, né? Por exemplo, monitoramento de deslocamento de advogados. Eu não sei, eu tenderia a extrair desses fatos demonstrados nos autos esta ofensa, esta transgressão ao dever total de imparcialidade. A discussão... Quer dizer, o interesse pessoal que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem, não é? Digamos, eu diria, a ortodoxia dos meios, não é? Que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público. Quer dizer, transformando-se a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal. Quer dizer, o magistrado investigador. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma questão pertinente à validade constitucional ou não, se não me engano, do artigo, não sei se terceiro, da lei de 95 que dispõe sobre organizações criminosas, o ministro Maurício Correia foi o relator, entendeu que inconstitucional a regra que cometia o magistrado em ofensa ao sistema acusatório, que tem base constitucional, que cometia o magistrado um poder de investigação, não é? Que na verdade, refoge aos limites da sua própria função. Agora, a questão da fundamentação, eu vi as decisões muito bem fundamentadas, mas o que me preocupa não é a questão da fundamentação em si, mas os atos praticados pelo magistrado, a sua conduta, a conduta que ele revelou ao longo deste procedimento, não é? Qualquer que venha a ser a decisão, não importa, não é? No caso, houve condenação, inclusive penal, não é? Mas o fato é o seguinte, nós não estaríamos validando um comportamento transgressor de prerrogativas básicas, quer dizer, consagradas não apenas na nossa Constituição, mas em declarações de direitos promulgadas no âmbito global pelas Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana de 48, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, a Carta Europeia de Direitos Fundamentais, se não me engano, de 2000, que são documentos da maior importância que cristalizam conquistas inestimáveis das pessoas em a sua luta permanente contra a ação expansiva do poder. E o direito público subjetivo de qualquer pessoa sob investigação de ser julgada por um tribunal, portanto, por um órgão do Poder Judiciário absolutamente imparcial, não apenas independente, mas, sobretudo, imparcial. Quer dizer, este juízo de valor, este juízo axiológico é determinante, a meu juízo, na constatação de eventual transgressão à garantia do devido processo. E eu tenderia a extrair
desses comportamentos, que, infelizmente, são comportamentos que, às vezes, tendem a se tornar recorrentes. O Supremo Tribunal Federal já se defrontou no plenário da Corte com um comportamento muito grave de determinado juiz federal da primeira subseção judiciária de São Paulo, não é? Simplesmente transformando a sua vara num verdadeiro feudo imune à ação das leis e da Constituição da República e até mesmo às manifestações decisórias emanadas do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, do Superior Tribunal de Justiça e, finalmente, do Supremo Tribunal Federal. Esse, é claro, são comportamentos pontuais, comportamentos marginais, comportamentos excepcionais que devem ser profligados, censurados e que, felizmente, não compõem o cotidiano da atividade dos magistrados e tribunais deste país. Mas, de qualquer maneira, são condutas graves, condutas graves. Eu não questiono a honorabilidade dos magistrados em questão, não é esse o tema. O que eu ponho em destaque é exatamente o direito fundamental de qualquer pessoa, independentemente da natureza do delito que lhe haja sido imputado, de ser julgada por um juiz ou por um tribunal imparcial. Essa é uma prerrogativa básica, essencial, é uma garantia fundamental e inerente à cláusula constitucional do devido processo. E a mim me parece, considerados os documentos que instruem esta impetração, e toda esta sequência de fatos e relato de condutas, de tal maneira que eu tenderia a deferir o pleito reconhecendo as nulidades. Vale dizer, o respeito ao dever de imparcialidade de um lado, em ordem a ensejar a qualquer pessoa aquele direito ao fair trial, vale dizer, ao julgamento justo. E se esse vício se mostra presente desde o início, a partir da atuação de um magistrado de primeiro grau, a mim me parece que isso contamina de maneira absoluta e irremediável todo o procedimento judicial. Por isso, senhor presidente, com essas breves considerações, eu peço vênia para deferir o pedido e, em consequência, invalidar o procedimento penal. Mas concorro no sentido de determinar o envio de peças ao Conselho Nacional de Justiça, porque a mim me parece que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região não teria adotado, no âmbito disciplinar, providência alguma. Pois não. Proclamo o resultado, ordem denegada, com recomendação de encaminhamento de peças ao Conselho Nacional de Justiça, nos termos do voto do redator para o acórdão, ministro Gilmar Mendes, vencido o ministro Celso de Mello, que concedia a ordem.